Bem-vindo ao canal Relatos Assustadores. O mundo sobrenatural e a escuridão do desconhecido estará presente nas histórias que apresentaremos a seguir. O mistério do quarto 44. Philip, um jovem de 18 anos, ansioso e determinado, embarcou em sua primeira viagem a trabalho com a expectativa de participar de um congresso crucial para sua carreira. No entanto, o destino tinha outros planos para ele. O avião de Philip enfrentou atrasos devido a condições climáticas adversas, e quando finalmente chegou à cidade, o congresso já havia encerrado. Desesperado, ele ligou para seu chefe, explicando a situação. Seu chefe, compreensivo, conseguiu uma reserva de última hora no Casa Marshall, um local conhecido por uma história assombrosa que circulava entre os moradores locais. Philip, mesmo cansado pela viagem conturbada, embarcou em um táxi e chegou ao Casa Marshall. À primeira vista, o hotel tinha uma arquitetura imponente, mas uma atmosfera sombria pairava no ar. Ao entrar, ele foi recebido por um saguão silencioso e uma recepção deserta. As luzes fracas adicionavam um toque de mistério ao ambiente. O recepcionista, um jovem homem, cumprimentou Philip com uma expressão que misturava curiosidade e simpatia. "Bem-vindo ao Casa Marshall. Você deve ser o Sr. Philip. Seu chefe já providenciou tudo para você. Por favor, siga-me." À medida que Philip seguia o recepcionista pelos corredores do hotel, ele notava a beleza decadente do lugar. Tapeçarias antigas adornavam as paredes, enquanto o chão de madeira rangia sob seus passos. Ao chegar ao elevador, o recepcionista lançou um olhar significativo para Philip antes de apertar o botão para o quarto 44. Philip tentou ignorar a sensação de desconforto enquanto o elevador subia lentamente. Ao chegar ao quarto andar, ele se viu diante da porta do quarto 44. O recepcionista entregou-lhe a chave com um sorriso forçado e se afastou rapidamente, deixando Philip sozinho diante da porta. Com um suspiro profundo, Philip destrancou a porta e adentrou o quarto. "Uau, olhe só para esse quarto, quem diria que existe um lugar assim?" pensou Philip sozinho. O relógio marcava tarde, e Philip, cansado, deitou-se na cama antiga. Enquanto tentava relaxar, ele ouviu um som sutil, como sussurros distantes. Ignorando a sensação de inquietação, Philip fechou os olhos, sem perceber que estava prestes a embarcar em uma noite cheia de mistérios no Casa Marshall. O Casa Marshall, construído na década de 1920, era originalmente uma mansão pertencente a uma família influente da região. A atmosfera majestosa do lugar sempre atraiu viajantes em busca de uma estadia tranquila longe da cidade. No entanto, a história sombria do hotel começou a se desenrolar em uma noite fatídica. Há muitos anos, um homem misterioso registrou-se no Casa Marshall sob o nome de Edgar Marlov. Escolheu o quarto 44 para sua estadia. Na manhã seguinte, os funcionários ficaram chocados ao descobrir que Edgar estava sem vida, pendurado pela sua própria gravata no ventilador de teto do quarto. Nenhuma nota de suicídio foi encontrada, e os motivos permaneceram obscuros. A notícia da morte trágica de Edgar se espalhou rapidamente pela cidade, e logo surgiram rumores de que o quarto 44 estava assombrado pela alma perturbada do falecido. Visitantes relatavam experiências estranhas, como luzes piscando, sussurros na escuridão e a sensação de uma presença invisível. A lenda do quarto 44 tornou-se uma história local aterrorizante. A manhã seguinte se revelou ainda mais intrigante para Philip. Ao checar seu celular, havia uma mensagem de seu chefe, que o informava que ele teria que estender sua estadia no Casa Marshall devido a um novo congresso. Um colega de trabalho o encontraria para colaborarem nos projetos. Philip ficou entusiasmado, afinal,
tinha ganho alguns dias naquela bela cidade. Se preparou para passear pelas ruas e desbravar os arredores. Ao se dirigir para o café da manhã no restaurante do hotel, Philip começou a pensar sobre o pesadelo, que ainda estava fresco em sua mente. Ele se sentou sozinho, observando a decoração antiquada, mas elegante, do salão enquanto saboreava seu café. A atmosfera silenciosa e o zumbido suave da iluminação contribuíam para a aura enigmática do lugar. Durante o café da manhã, Philip, mergulhado em pensamentos, abaixou a cabeça, apoiando-se em suas mãos. Nesse momento, uma nova visão o envolveu. Ele se encontrava em um parque tranquilo, cercado por árvores e o som suave de pássaros. Contudo, algo parecia fora do lugar. Um estranho homem, com olhos penetrantes, o encarava intensamente. A lenda por trás da história da Casa Marshall é sombria. A mansão construída na década de 1920, era originalmente uma mansão pertencente a uma família influente da região. A atmosfera majestosa do lugar sempre atraiu viajantes em busca de uma estadia tranquila longe da cidade. No entanto, a história sombria do hotel começou a se desenrolar em uma noite fatídica. Há muitos anos, um homem misterioso registrou-se no Casa Marshall sob o nome de Edgar Marlove. Escolheu o quarto 44 para sua estadia. Na manhã seguinte, os funcionários ficaram chocados ao descobrir que Edgar estava sem vida, pendurado pela sua própria gravata no ventilador de teto do quarto. Nenhuma nota de suicídio foi encontrada, e os motivos permaneceram obscuros. A notícia da morte trágica de Edgar se espalhou rapidamente pela cidade, e logo surgiram rumores de que o quarto 44 estava assombrado pela alma perturbada do falecido. Visitantes relatavam experiências estranhas, como luzes piscando, sussurros na escuridão e a sensação de uma presença invisível. A lenda do quarto 44 tornou-se uma história local aterrorizante. Sem saber sobre a terrível história que assolava o quarto, a manhã seguinte se revelou ainda mais intrigante para Philip. Ao checar seu celular, havia uma mensagem de seu chefe, que o informava que ele teria que estender sua estadia no Casa Marshall devido a um novo congresso. Um colega de trabalho o encontraria para colaborarem nos projetos. Philip ficou entusiasmado, afinal, tinha ganho alguns dias naquela bela cidade. Se preparou para passear pelas ruas e desbravar os arredores. Ao se dirigir para o café da manhã no restaurante do hotel, Philip começou a pensar sobre o pesadelo, que ainda estava fresco em sua mente. Ele se sentou sozinho, observando a decoração antiquada, mas elegante, do salão enquanto saboreava seu café. A atmosfera silenciosa e o zumbido suave da iluminação contribuíam para a aura enigmática do lugar. Durante o café da manhã, Philip, mergulhado em pensamentos, abaixou a cabeça, apoiando-se em suas mãos. Nesse momento, uma nova visão o envolveu. Ele se encontrava em um parque tranquilo, cercado por árvores e o som suave de pássaros. Contudo, algo parecia fora do lugar. Um estranho homem, com olhos penetrantes, o encarava intensamente. O olhar do homem no parque provocou uma sensação de desconforto que se intensificou rapidamente. De repente, Philip se viu acordando assustado à mesa do café da manhã, com as pessoas ao seu redor olhando para ele com expressões curiosas. Ele tentou recompor-se, surpreso pela intensidade do momento. No final do café, ele se preparou para o novo dia. A curiosidade e o impulso de Philip o levaram a explorar o parque próximo ao Casa Marshall. Enquanto caminhava pelas ruas circundantes, seus olhos se fixaram em um local tranquilo e arborizado, um parque que parecia emanar uma calma superficial. Contudo, uma sensação de medo repentino invadiu a mente de Philip, como se ele já tivesse estado ali antes, como se o sombrio homem do seu pesadelo o esperasse em algum lugar. Philip, determinado a enfrentar seus temores, entrou no parque e vagou entre as árvores por horas.
No entanto, não encontrou sinal algum do estranho homem que assombrava seus sonhos. A tranquilidade superficial do parque contrastava com a inquietude que permeava a mente de Philip. Ao cair da noite, Philip retornou ao Casa Marshall. A atmosfera no hotel parecia mais pesada do que nunca, e ele mal conseguiu afastar os pensamentos sobre o parque e o estranho homem. A noite trouxe consigo um novo pesadelo, mais vívido e assustador do que antes. Dessa vez, o sombrio homem dentro do quarto, encarando Philip com olhos penetrantes. Uma sensação de paralisia o envolveu, impedindo-o de gritar. O estranho homem desprendeu-se do teto e, com uma agilidade sobrenatural, pousou na cama, ficando face a face com Philip. Meu. Sussurrou o estranho homem, suas palavras ecoando na mente de Philip como um eco distante. Philip, incapaz de se mover ou gritar, sentiu o peso do olhar do homem se aprofundar em sua alma. O despertar abrupto trouxe Philip de volta ao quarto do hotel, gritando, acordou com seu coração disparando, respiração ofegante e a sensação vívida da presença do estranho homem ainda assombrando sua mente. Enquanto os camareiros se afastavam, o olhar do estranho homem desvaneceu-se, deixando Philip novamente sozinho naquele quarto, envolto por uma aura de mistério e terror. A chegada do colega de trabalho ao Casa Marshall trouxe uma reviravolta chocante nos acontecimentos. Ao perguntar pela localização de Philip, o recepcionista verificou os registros e comunicou que Philip havia saído do hotel na madrugada anterior, precisamente às 3 da manhã. O colega, perplexo e assustado, ligou imediatamente para o chefe, buscando esclarecimentos sobre a situação. No entanto, para sua surpresa, o chefe negou ter recebido qualquer aviso ou comunicação de Philip sobre sua partida antecipada. As tentativas de ligar para Philip foram igualmente frustradas, já que o celular simplesmente caía na caixa postal, sem resposta. Os seguranças do hotel foram checar os arredores do hotel junto com o colega de Philip, perguntaram nos comércios próximos, para as pessoas que passavam, que estavam sentados nos bancos, mas era como se Philip nunca tivesse existido, ninguém havia visto ele. Diante da misteriosa ausência de Philip e da impossibilidade de contatá-lo, o colega e o chefe decidiram acionar as autoridades. A polícia foi chamada, e a análise das câmeras de segurança do hotel e dos arredores não diziam muito sobre o caso. Elas mostravam Philip saindo do hotel normalmente, caminhando até desaparecer da visão das câmeras na esquina do estabelecimento. O desaparecimento de Philip Ribeiro tornou-se um enigma que desafiava a compreensão. Apesar das intensas investigações da polícia e dos olhares atentos às câmeras de segurança, a última imagem registrada de Philip mostrava-o saindo do Casa Marshall, virando a esquina e, finalmente, entrando no parque central da cidade. No entanto, uma vez dentro do parque, as câmeras pareciam incapazes de capturar o paradeiro de Philip. Nenhum avistamento, nenhum rastro deixado para trás. Ele simplesmente desapareceu da vista e nunca mais foi encontrado. Os esforços para localizar Philip incluíram entrevistas com testemunhas potenciais e uma revisão minuciosa dos registros do hotel. No entanto, todas as tentativas foram em vão. Haviam muitas perguntas em volta do caso. Será que Philip teria sido possuído pela alma daquele homem? Será que Philip, atormentado pelos pesadelos, decidiu buscar a paz em outros lugares? A investigação policial não ofereceu respostas claras. Não havia sinais de qualquer incidente suspeito nas gravações, e os relatos contraditórios tornaram o mistério ainda mais denso. Philip, aparentemente, evaporou-se da realidade, deixando para trás apenas perguntas não respondidas. O Casa Marshall, agora envolto em histórias de sombras e desaparecimentos inexplicáveis, tornou-se um local associado a eventos paranormais. A lenda do Quarto 44 ganhou uma nova dimensão, enquanto a história de Philip permaneceu como um enigma que deixou todos. Obrigado por assistir.
Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe seu like. Até o próximo vídeo.